O Macri, atual presidente da Argentina, está passando um sufoco, especialmente após a divulgação das prévias das eleições argentinas que devem acontecer em outubro deste ano, 2019. Com isso, o país corre o sério risco de voltar ao populismo que assolou a Argentina durante mais de 70 anos. Se você quer entender um pouco mais sobre a história da Argentina, como ela chegou até aqui, o que está acontecendo hoje e como isso impacta o nosso país, você deve assistir a esse vídeo até o final. Meu nome é Lucas Maurício e se esse assunto faz sentido para você, já deixa aí o seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe com aquela galera que também está curiosa. Talvez você não tenha noção disso, mas a Argentina já foi um país extremamente rico. Só para você ter uma noção, no ano de 1900, o PIB argentino chegou a representar 50% de todo o PIB da América Latina. De 1900 até 1914, o país cresceu em média 7,8% ao ano. E no ano de 1929 chegou a ser a sexta maior economia do planeta. A base disso tudo na época era principalmente a agricultura e a pecuária. Buenos Aires era o símbolo da prosperidade. Ela tinha avenidas muito largas e tinha a maior concentração de teatros em uma só cidade em todo o mundo. O povo tinha à sua disposição várias livrarias e bibliotecas, já que naquela época não existiam analfabetos no país. Todo mundo era muito rico. De acordo com as projeções da época, a economia argentina chegaria a ser maior que a economia dos Estados Unidos ainda na primeira metade do século 1900. O problema começou lá na década de 30, quando esse tipo de economia de vender produtos primários para a Europa começou a decrescer, chegando a um fim completo na Segunda Guerra Mundial. Já no campo político, as coisas começaram a piorar com a ascensão do Perón no poder, um regime que foi marcado fortemente pelo populismo, que é muito bom em fazer altas despesas e não gerar tantas receitas. Isso foi destruindo toda aquela prosperidade, toda aquela economia, toda aquela riqueza que o país tinha. Para você ter uma noção, quando o Perón chegou ao poder, ele ficou abismado que ele mal conseguia andar pelos corredores do Banco Central argentino de tanto ouro que tinha lá. E o ouro nessa época ainda servia como lastro do papel moeda. Então a quantidade de dinheiro que circulava no país era baseada na quantidade de ouro que o país tem. Então se tem muito ouro, tem muito dinheiro. Aí que está o problema. Achando que o dinheiro era infinito, começou a gastar loucamente. Algumas décadas depois, a inflação já chegava a 800% ao ano. A dívida externa subiu de 7,8 milhões de dólares em 1976 para 45 milhões em 1983, número 8 vezes maior em apenas 7 anos. Para você ter uma ideia, de 1945 até 2018, a gente tem 73 anos de história. Nesse período de 73 anos, em 49 anos, a Argentina teve inflação de pelo menos 2 dígitos. Em alguns anos essa inflação foi de 3 dígitos, em um ano foi de 4 dígitos, chegando a 5.000% ao ano. Já na história recente, desde 2010, a Argentina não vê uma inflação menor do que 2 dígitos, ou seja, menor do que 10% ao ano. Os últimos dados apontam para uma inflação de 55% ao ano. Em 2001, a dívida argentina chegou a números alarmantes e o governo decidiu declarar default, ou seja, calote. Não vou pagar os meus credores. Eles decidiram fazer isso, obviamente, com a dívida externa, porque você dar calote em pessoas do seu próprio país é extremamente impopular. Mas isso não foi a primeira vez nem a última que aconteceu. Esse calote já havia acontecido 2 vezes antes de 2001 e uma vez depois, aí com o governo do Néstor Kirchner e da sua esposa Cristina Kirchner. O PIB argentino, que já chegou lá no passado a ser 4 vezes maior que o PIB brasileiro, em 2017 chegou aí ao patamar de 637 bilhões de dólares, enquanto o brasileiro está na casa dos 2,05 trilhões. Ou seja, o nosso é aí cerca de 3 vezes maior que o argentino. O índice Merval, que é semelhante ao nosso índice Ibovespa, aqui da Bolsa de São Paulo, chegou a uma queda de 40% em um só dia, logo após a divulgação dessas primárias que estão apontando para uma larga vitória da chapa da Cristina Kirchner. Isso marca, obviamente, a volta do kirchnerismo e do peronismo. Com isso, a Bolsa Argentina inteira se tornou menor do que somente o Banco Santander aqui no Brasil. E olha que a Bolsa brasileira nem é tão grande assim. O peso argentino, por sua vez, se desvalorizou mais de 30% em relação ao dólar. Para tentar conter essa queda, a Argentina subiu a sua taxa básica de juros, como se fosse a Selic deles, de cerca de 64% ao ano para 74% ao ano. O risco país subiu para 9,05 pontos, enquanto o nosso é de 1,3. Mas e aí? Que caos é esse? Por que tudo isso
aconteceu? Bom, basicamente o mercado está com medo da real volta do populismo aí da Cristina Kirchner. O que representa, como eu já falei, aumento dos gastos públicos sem aumento de receitas, calote de dívidas, coisas do tipo. Os investidores estrangeiros, já prevendo isso e com medo disso, tiram seu dinheiro do país. Com isso, o dólar se torna mais escasso, logo, mais valorizado lá dentro. A bolsa cai pelo mesmo motivo. É muito arriscado você investir num país assim. O resultado dessas primárias me mostra duas coisas. A primeira é como o povo tem uma memória extremamente curta em relação ao passado bastante recente. Faz menos de 4 anos que a Cristina Kirchner saiu do poder. Um regime totalmente marcado aí pelo populismo, nacionalização de empresas, manipulação de dados oficiais, por aí vai. E a segunda coisa é como o povo é capaz de achar que um só presidente, com um mandato que ainda nem terminou de 4 anos, seria capaz de salvar a pátria de mais de 70 anos de decisões econômicas e políticas erradas. E o pior ainda está por vir. O Macri, com essa ameaça real de perder a reeleição, adotou medidas extremamente populistas à la Kirchner. Congelou o preço dos combustíveis por 90 dias, prometeu bonificação salarial para algumas classes de trabalhadores e já disse que vai aumentar o salário mínimo. Coisas que sabemos bem que não funcionam no longo prazo. Vão servir somente, realmente, para reeleger ele, caso surta efeito. Mas e aí? Como é que isso respinga pra gente aqui no Brasil? Bom, a Argentina é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Ou seja, a gente compra muita coisa deles e vende também muita coisa para eles. Como a Argentina está empobrecendo, eles tendem a comprar menos do Brasil, ou seja, a gente vai exportar menos para eles. Isso vai ter também um impacto negativo no PIB, que ainda não está tão forte. Os investidores internacionais, por sua vez, interpretam países como a Argentina, o Brasil e outros países em desenvolvimento de forma semelhante. Ou seja, se eles tiram dólares lá da Argentina, eles tendem a tirar também aqui do Brasil. Claro que numa proporção diferente, mas ainda assim isso acontece. Aliás, acontece não. Aconteceu. No mesmo dia em que a Bolsa Argentina caiu aqueles 40%, o dólar aqui no Brasil voltou para o patamar dos R$4 e a Bolsa também caiu aí, se não me engano, cerca de 1 ou 2%. A nossa maior vantagem, nosso grande trunfo nesse momento é que a Argentina está indo numa direção e a gente está indo em direção oposta. Estamos adotando medidas mais austeras, estamos promovendo reformas, estamos promovendo também a liberdade econômica, diminuindo o desemprego e por aí vai. Mas, diferentemente dos argentinos, não caia na cilada de achar que um único presidente, em somente 4 anos, vai ser capaz de apagar toda a história recente. Muito trabalho precisa ser feito, as reformas precisam ser aprovadas, apesar de serem impopulares, e nós vamos precisar de um pouquinho mais de tempo ainda para fazer o país realmente atingir um crescimento bacana. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha clareado um pouco mais a sua cabeça em relação ao que está acontecendo na Argentina, como era o passado, como está hoje, como isso pode impactar aqui a nossa economia no Brasil. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva, compartilhe e ative o sininho. Um abraço e até o próximo vídeo.